Hoje vamos montar a nosso kit higiene 13x18, tá? Então, aí, no pacote do kit higiene, vem as duas partes que a gente borda, depois faz a união aqui na máquina, com o pé de máquina aqui em meio centímetro. Feito a união, a gente vai montar. Mas eu quero agregar mais uma coisa aqui. A gente vai personalizar aqui com um aplique rústico. Montei meu bastidor 10x10, usei a mesma matriz dos pingentes, e eu fiz a marcação aqui pra mim saber onde é que eu vou colocar a minha peça. Na hora de alinhar, coloquei ele mais ou menos onde eu quero. Como ele vai dobrar aqui depois, eu não posso colocar muito pra cima, ele tem que ficar na borda. Então, é num canto. O meu sintético um pouco maior aqui, e aí eu optei por fazer no soft color mesmo. Eu vou pôr uma fita aqui pra não fugir. Mas eu vou bordar ele aqui e depois a gente vai ver como ficou a ideia do aplique, porque ele vai bordar somente a letra F. Só que eu não posso esquecer de que a sequência aqui, ó, era pra ele fazer a minha alcinha, né? Então, o que que eu vou fazer? Pra quem não sabe, ó, eu vou clicar no mais e menos e vou pular uma cor. Vou pôr mais. Aí, ele já vai direto pra minha letra, tá? Aí, eu fecho aqui e vou dar continuidade aqui no meu bordado. Eu vou botar uma fita colada, achei meu calcador. Diminuam a velocidade da bordadeira, porque aqui tem dois sintéticos, né? Eu posso fazer com 0,8 aqui, porque o de baixo é sintético. Então, o barulho um pouquinho alto aí é porque eu resolvi fazer com sintético grosso. Teria que ter diminuído mais a velocidade da bordadeira. Finalizei. Agora eu vou fazer o recorte. E aqui agora, eu vou fazer o recorte, tomando cuidado para não estragar o meu trabalho de baixo e dando uma distância aqui, pro meu acabamento, né? Então, o ideal, né, é cortar lateralmente assim, é cortar mais reto. Nesse caso aqui, eu vou tentar com a tesoura reta, para que ele não fique aparecendo a parte de baixo. E aqui, ó, que a tesoura entrou torta, entrou assim, ó, ela aparece. Então, a gente tem que cortar ela reta, ó, pra tirar e aparecer somente o que a gente quer que apareça. Lembrem-se que isso é um aplique rústico, tá? Então, quanto mais retinho a gente cortar aqui, ó, pelo lado de dentro, melhor. Fica mais bonito. Tomar cuidado pra não cortar aqui, ó, o nosso quilt, tá? E aí, agora, depois a gente vai para a montagem do nosso kit higiene. Feita a personalização, agora a gente vai fazer a aplicação do zíper e colocar o forro e depois cortar um pedaço do plástico para fazer a frente do nosso kit higiene 13x18. Primeiro passo, então, agora é pregarmos o zíper. Aqui, eu coloquei a personalização bem próxima, então, eu vou fazer o meu zíper com o calcador normal, tá? Mas se você gosta do zíper mais próximo, então, o calcador do zíper, é interessante colocar a personalização mais pra cima, tá? Então, eu vou colocar o meu zíper aqui com uma folguinha pra lá. Primeiro, eu vou costurar bem na beiradinha, bem na borda aqui, ó. Só pra gente, uma costura de segurança, né? Vou costurar, vou dar uma leve tensionada aqui, ó, pra que o meu zíper não fique abaulado, tá? Não esticar muito, mas também não costurar ele frouxo, tá? Peraí, uma mão só. E aí, agora a gente vai passar o pé calcador. E aí, aqui, eu gosto de fazer essa costura de segurança. Deu uma arrumada aqui na câmera, que eu vi que tava desfocando, mas a gente costura na margem de segurança aqui, dando uma leve tensionada. Depois a gente aproxima aqui o calcador. E aí, eu gosto dessa costurada antes de vir com o meu forro. Porque depois eu costuro na mesma linha. Olha só como ficou bem próximo, tá vendo? Mas vai dar certo, tá? Então, a gente costurou, agora eu vou cortar o forro, tá? Do mesmo tamanho, mas eu gosto de cortar um pouquinho maior, pra poder
pregar aqui, fazer a vira e rebater. Cortei um pedaço que eu tinha ali de bagum, vou fazer com bagum aqui o forro, tá? Pra gente colocar direito com direito aqui, ó. E fazer a costura aqui no zíper. E só que eu vou costurar de que forma? Eu vou costurar, costurando bem em cima aqui, ó, da primeira linha de costura que eu fiz, que foi a do zíper. Então, eu vou trazer aqui, ó. E vou costurar bem em cima, tá? Depois a gente refila aqui o que sobra. Ou simplesmente a gente vai rebater, e aí eu vou fazer um rebatimento diferente aqui, por conta da peça que eu tô criando aqui, tá? Lembrando sempre que é o nosso kit higiênico 13x18. Eu vou colocar minha linha, que eu vou usar a mesma cor de linha aqui, que eu vou usar uma linha de poliamida 60, tá? Pra mim fazer. Só que, como aqui eu deixei a minha personalização bem próxima aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar até aqui e depois daqui aqui, tá? Mas você vai fazer direto. Por isso que eu falei, é importante que a personalização fique mais pra cima, se você for fazer nesse estilo. Lembrando sempre que aqui a gente tá fazendo o kit higiene 13x18. Como eu vou fazer um trabalho diferenciado aqui no acabamento, eu vou começar de lá pra cá. Eu puxei ali o meu forro pra lá. Tá vendo? O meu calcador, vou usar ele de margem, o meio dele, tá? O ponto que eu tô aqui é um 4, coloquei ponto 4 porque é um sintético 08, tem o bagum, então tem o zíper, tá bem espesso. Então, o que que eu vou fazer? Tô usando uma agulha 16, e aí, vou voltar aqui 2 pontinhos e vou puxar agora aqui, ó. Vou puxar, porque eu vou amarrar esse fio aqui, eu vou cortar, ó. E vou fazer o acabamento na parte de trás. Eu vou puxar todo esse fio aqui e vou amarrar. O fio de poliamida 60, ele é mais grosso do que a linha de bordar, né? Porque ele tem uma espessura de 60 e não de 120, como a linha de bordar. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar todo ele pra trás aqui, ó, essa parte toda. Eu vou puxar pra trás, vou amarrar e vou selar com o isqueiro. Então, eu fiz daqui pra cá, parei bem próximo, e agora eu vou fazer de lá pra cá. E vou usar a mesma margem, tá? A metade do meu pé calcador, eu vou puxar aqui o meu forro, e automaticamente aqui, ó, eu já deixei ele maior, porque eu vou segurar pra que ele não fique enosado atrás. Eu vou fazer aqui e voltar, levar o pesponto até bem próximo do meu acabamento. Deixa eu levantar aqui. Agora eu vou tirar. Por que que eu não fiz um retrocesso? Porque meu acabamento tá acabando aqui na personalização. Então, eu vou tirar maior. Eu vou mostrar agora como que eu vou fazer. Eu vou puxar a linha da frente pra trás aqui. Puxando tudo pra trás. Aqui também. Vamos arrumar toda essa linha aqui, que tá presa aqui, ó. Vou puxar e vou amarrar como essa daqui, ó. Eu vou mostrar uma, aí eu vou fazer e volto para o processo aí do nosso kit higiene 13x18, tá? Vou dar uma amarrada, 2, 3, eu vou dar só 3, mas vocês deem aí quantos vocês acham que é melhor. Ah, mas e aqui que ficou sem? Não tem problema, é só um pedacinho, não vai pegar no zíper, tá? Então, eu vou, depois que eu amarrei, eu vou cortar e selar.
e selar aqui, ó, tá vendo? Vou fazer o mesmo processo em todas as linhas, e aí a gente vai continuar fazendo nosso kit higiene. Finalizado aqui o acabamento, o que que eu vou fazer? Uma costura de segurança em toda a volta aqui da minha peça, para poder fazer a marcação depois e a gente costurar o outro lado do zíper no plástico. Vou refilar toda a volta e vamos à montagem. Aí, aqui eu vou deixar um pedaço maior aqui, ó, do zíper, mas vou tirar um pedacinho aqui, ó. Eu gosto ela um pouquinho mais curta aqui, então, vou subir. Eu vou marcar. Mas eu vou medir e passo pra vocês a medida. Eu vou fazer igualzinho dos dois lados. E agora a gente vai fazer a aplicação do plástico. Aqui agora, o que acontece? Dá pra fazer no sintético, só que eu não tenho mais o sintético que eu usei aqui. Eu vou ver se eu encontro um boneon, que também pode ser, porque o mesmo que eu vou fazer aqui no nosso plástico é o que eu vou dar acabamento na volta. Bom, eu peguei um pedaço de plástico translúcido que eu tinha aqui, e o plástico translúcido, ele é assim, fosquinho, mais rústico em cima, liso embaixo, e eu vou deixar a parte lisa pra parte de dentro do nosso kit higiene. O que é importante, aqui eu tinha um pedaço de aproximadamente 23 por 17, e aí eu vou, o que eu tenho que fazer? Eu vou deixar uma vira de 3,5, eu já fiz uma marcação aqui e outra aqui, para que eu possa usar como medida. Então, eu vou virar aqui, prender, e virar aqui do outro lado, na minha marcação aqui certinho, ó, tá? Aí, os dois lados vão ficar certos. E o que é importante, esse é um pedaço que eu tinha aqui, mas quando você for fazer, o que que você vai avaliar? Você tem que deixar um pouquinho maior aqui, ó, pra gente fazer, né? E a gente vai pregar. Aqui eu vou pegar o boneon e vou abraçar o meu plástico para poder pregar o zíper. E isso aqui eu só marquei para que vocês visualizassem como vai ficar, porque a gente ainda tem que pôr o cursor depois que colocar no plástico. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a aplicação do zíper com o viés boneon no plástico. Colocar o nosso plástico, pode ser cristal, pode ser translúcido, pode ser o que for. E aí, eu só vou prender ele aqui, ó, na pontinha. Vou tirar aqui um pedaço para não ficar com o rolo aqui. E vou vir com o meu zíper e tomar o cuidado só dele não aparecer aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar o meu zíper aqui, ó, de forma que ele fique próximo à minha cremalheira, mas não apareça na parte de baixo. Então, como esse pedaço vai sair, a gente não precisa mais agora aqui, ó, a gente tem que ajustar. Deixa eu dobrar aqui. Ele tem que ficar bem certo e não posso esquecer de dar aquela leve tensionada, tá? Se você achar que é muito complicado segurar aqui, ó, pode pôr clips, pode colocar a dupla face, mas na hora de pregar o meu zíper aqui, ó, ele tem que estar na mesma margem e tem que dar uma leve tensionada. Então, eu tenho que dar uma leve puxada aqui, ó, tá? Eu vou pregar. Vai devagarinho, não faz rápido que nem eu, porque senão ele vai sair torto. Não prega o zíper na parte de baixo. Eu vou ter que voltar lá e arrumar. Pera aí. Pode costurar da forma que vocês acharem melhor aí. A ideia é pregar o zíper e aí, aqui ó, onde eu falei que não pegou, aqui no começo, tá vendo? Por quê? Porque é o comecinho lá, pode ver que ele ficou certinho. O que que eu vou fazer? Vou trocar meu calcador, porque eu quero uma outra costura aqui bem rente à cremalheira, então eu vou precisar colocar meu pé de zíper. Do meu calcador, eu tô ajustando aqui a câmera para que vocês visualizem bem próximo. Eu vou alinhar aqui no começo.
Pra que a gente possa fazer essa costura aí, ó. Vamos deixar no 4, mas se vocês quiserem voltar pro 3,5 quando for aplicar essa parte do zíper, pode, tá? Então, vamos lá. Aí, eu vou costurar bem rente aqui, ó. Pra deixar dessa forma. Mas eu acho que dá pra visualizar, né? Olha aí, tá? Aí, agora, qual é o processo? A gente vai passar o cursor, e eu vou passar com vocês, prender, fazer uma costurinha de segurança por toda a volta. Caso você tenha etiqueta, você pode pôr etiqueta atrás, você pode pôr a etiqueta aqui nesse momento, se for de cetim, tá? Eu não vou pôr etiqueta, vou colocar o cursor, combinando aí com a personalização, e vamos costurar e vou mostrando pra vocês. Eu tenho algumas formas de colocar o meu cursor. Às vezes eu coloco cortando, às vezes eu coloco direto. Dessa vez, eu vou cortar um pedacinho aqui, tá vendo? Eu abri e meu cursor sempre vai fechar da direita para a esquerda, tá? Ele sempre vai fechar para cá. Vou utilizar o nosso cursor aqui de pingente do alfabeto para cursor, tá? Que é o novo pacote que a gente lançou agora, em janeiro de 2026, tá? Então, eu vou cortar um pedacinho só da minha cremalheira aqui, ó, bem pequenininho, só ele, tá? E aí, vou vir com o meu cursor, e quando ele chega aqui, ó, eu vou encaixar ele e empurrar até ouvir o clique. Você desce um pouquinho, encaixa e empurra os dois, tá? Ouviu o clique, visualiza aqui se eles estão iguais e empurra, tá? Nesse caso aqui, ó, ele ficou certo. Eu não vou precisar passar e repassar, mas vamos passar e repassar. Passei. Essa parte também poderia ser retirada, porque eu tenho folga nas laterais, mas aqui nesse caso a gente faz quando não tem como ajustar. Então, abri, encaixei, ó, ficou torto agora. Encaixei, tá reto, fechei, tá? Vou deixar no meio, olha só que bonitinho, o nosso pingente alfabeto para cursor. E vamos fazer agora a nossa costurinha de segurança por toda a volta aqui, para que a gente faça a aplicação do viés depois para acabamento. Agora aqui, ó, depois de preso ali, a gente vai só fazer a costurinha de segurança. Estica bem o plástico. Feito nossa costura de segurança, o que que a gente vai fazer? A gente vai refilar tudo, selar aqui a parte do zíper e começar a aplicação do nosso viés. Cortamos toda a volta, selamos aqui no nosso zíper. E vamos colocar o nosso uma fita dupla face por toda a volta, para ajudar aqui na colocação e mostrar para vocês. É uma opção para quem tem dificuldade aí com o viés, tá? Depois eu volto para essa posição para vocês verem a passagem aí da minha fita dupla face, ela é de meio centímetro, tá? E aí, eu vou colar por toda a volta da bordinha pra gente encaixar direitinho ali e o nosso boneon não sair do lugar. Eu vou deixar um pedacinho pra fora, porque vai ser a parte que eu vou virar pra frente. Então, eu vou colar um pedacinho até aqui. Na curva ali, eu vou pôr um pequeno, tá? Ó. Coloco um pequenininho aqui, só pra ele não fugir na hora da curva. Coloco aqui. Esse aqui, ó, pode ser menor, porque é só na curvinha, tá? Vou colocar esse aqui na frente. Pra gente segurar o nosso neon ali no acabamento. E aqui, eu vou colocar o maior
por toda a extensão lateral. Isso aqui facilita muito a vida da gente, porque ele fica aí bem certinho e não sai na hora da costura. Aí, eu vou tirar minha fita dupla face. Agora, aqui, a gente tira aos poucos pra ir colando, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou começar aqui, ó. Tá vendo? Ficar de olho aqui, ó, na minha marcação central ali do meio. Eu coloco, e aí eu venho colando aqui atrás, ó, tá? É claro que eu vou dar uma olhadinha na frente se tá certo, tá vendo? Se precisar, a gente descola e cola novamente. E vamos ajustando aqui, ó. Agora, aqui no início, o que que a gente tem que tomar cuidado? Para ele ficar bem pra dentro e não ficar parecendo que sai fora. Então, a gente dá uma seladinha e vai ajustando até conseguir cobrir por completo essa parte, tá vendo, ó? É um pouquinho chato, mas é legal deixar bem certinho ali, ó. E colocar nem que for para ajustar, tirar de novo lá da fita dupla face e trazer um pouquinho mais pra dentro, tá? E aí, vai ajustando até que fique a seu gosto aí. Coloca depois um clips pra segurar tudo isso, porque na hora de costurar, ele não pode sair fora, né? E aí, vamos ajustando toda a volta com clips, para depois levarmos pra máquina e costurar. Então, vai ajustando e colocando clips, até toda a volta estar pronta. Eu coloquei aqui para manter, tá? E aí, agora a gente vai costurar. E aí, eu vou colocar no ponto 4, 3,5. Não, acho que 4 tá bom pra gente fazer. E vou posicionar aqui o celular para ver se eu consigo pôr bem pertinho para vocês visualizarem, tá? Não ficou bom. Eu vou desmanchar e refazer essa parte. Por quê? Porque aqui, ó, ele colou pra dentro. E eu vou arrumar, mostro pra vocês depois. Mas o processo é esse, tá? Olha só. Eu falei que eu ia desmanchar e eu desmanchei, tá? Eu fiz o mesmo esquema daquele de puxar o fio, vou amarrar agora tudo, vou cortar, vou selar. E aqui está o nosso kit higiene 13 por 18, tá? Facinho de fazer. O que dá pra fazer aqui, ó? Dá pra fazer com viés de sintético, dá pra fazer no tecido, dá pra colocar o acabamento mais pra cima e deixar uma parte maior pra frente, deixar ele mais curto. Dá pra colocar o viés aqui também, ó, na parte superior, tá? E aí, são adaptações que você vai criando aí no seu dia a dia, achando melhor, da melhor forma de fazer. Mas, o quilt do kit higiene 13 por 18 é V invertido.
e que faz parte integrante do pacote de matrizes aí do kit higiene 13x18.